Olá, queridos alunos! Na aula de hoje a gente continua os nossos estudos sobre responsabilidade. Na aula passada a gente viu que responsabilidade pode estar relacionada a assumir as consequências dos nossos atos. Mas hoje a gente vai ver que existem também outras formas de responsabilidade. Uma outra forma que a gente pode citar é aquela que está relacionada à ética necessária para vivermos em sociedade. Por exemplo, quando eu erro com alguém, eu admitir aquele erro, eu buscar reparar, corrigir as consequências desse erro, está relacionado a esse tipo de responsabilidade. Entender que às vezes as minhas ações irão afetar o outro e eu preciso repará-las, porque a gente vive numa sociedade. Outro tipo de responsabilidade que a gente pode citar é aquela que está ligada aos laços de amizade e parentesco, familiares, relações familiares. E essa não está relacionada aos nossos atos, nem sempre. Por exemplo, se eu vejo alguém enfermo ou alguém mal, doente, é minha responsabilidade ali no âmbito da minha família, entre os meus laços de amizade, cuidar dessa pessoa. Uai, professora, mas responsabilidade não estava relacionada aos meus atos? Pois é, mas eu não contribuí para essa pessoa ficar mal. Não importa. Se você não assumir essa responsabilidade, vão haver consequências. Essa pessoa pode piorar, ela pode ficar ainda mais doente, fora que ela vai ficar decepcionada com você, ela vai ficar triste. Se fosse você no lugar dela, você gostaria de um cuidado, né? Então, ela trará consequências. O que a gente observa, então, também é que a responsabilidade pode estar relacionada tanto a fazer alguma coisa, quanto a não fazer. Eu não posso me omitir. A omissão também é uma falta de responsabilidade. Isso nos leva a questionar até que ponto nós temos responsabilidade no mundo, né? Algumas coisas demandam de nós ações, por exemplo, se eu não colocar comida para o cachorro vai morrer. Se eu não fizer a coleta certa do lixo, correta, pode ser que quando os bueiros entupirem, eu tenha responsabilidade nisso. E aí, às vezes, a gente não se questiona até que ponto nós temos responsabilidade nos problemas ambientais e sociais do mundo. E a gente precisa se questionar, a gente precisa saber qual é a nossa responsabilidade. Tem um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, então é melhor eu não saber. Mas você não saber não quer dizer que você não tenha responsabilidade nisso. Então é melhor você buscar saber sim, se informar, né? Para que você não replique aquelas atitudes, para que você mude o seu comportamento e não tenha responsabilidade nisso mais, né? Que seja uma responsabilidade positiva, porque em um momento ou outro, o mundo vai demandar de nós que a gente assuma os atos, né, que a gente cometeu. Que seja então para assumir as coisas boas que a gente fez, não as que a gente deixou de fazer. Existe também aquele tipo de responsabilidade que é com a gente é muito cobrado e é mais fácil de perceber, né? Ela não tem uma dimensão tão grande. Que é a responsabilidade com os nossos estudos, com as nossas atividades diárias, com o cuidado, né, do ambiente que a gente vive, com cuidado de higiene, responsabilidade conosco. Então, esses são os tipos de responsabilidade. O que a gente tira dessa aula é que existem vários tipos de responsabilidade. Tanto aqueles relacionados às nossas atitudes, quanto aquela relacionada a atos que a gente não cometeu, que a gente não contribuiu para aquela situação. Existe uma maneira de ser irresponsável fazendo alguma coisa ou se omitindo. E a gente tem que procurar saber qual é a dimensão da nossa responsabilidade no mundo. A gente viu que a responsabilidade é importante para que a gente possa gerir a nossa vida, mas ela vai ter consequências no mundo inteiro. Então a gente tem que ter em mente que não é só a gente que está ali sujeito às consequências dos nossos atos. Todos ao nosso redor também estão. Então é por isso que a gente deve dar uma atenção especial para a responsabilidade.